E aí pessoal, aqui quem fala é o William, sejam bem-vindos a mais uma aula aí de Construct 2. Nessa aula eu vim trazer para vocês um efeito bem bacana aí que a gente pode fazer no jogo de plataforma, ou de tiro, qualquer coisa que envolva blocos, física ou colisões. Então eu fiz aqui um exemplo, tá? Peguei uma arte ali até de um site, depois eu vou passar para vocês, de como que a gente pode destruir esses blocos aqui, dando um efeito bacana para eles. Ó. Então você pode ver quando eu arremesso ali a kunai no bloco, ele explode, né, em vários pedaços. Então nós vamos aprender a fazer esse efeito aí hoje. É como se fosse um vidro quebrando, né, alguma coisa assim. Aqui no meu, como eu estou usando esse programa aqui para filmar, ele diminui bastante aqui minha taxa de FPS. Mas eu vou mostrar para vocês no celular, filmando a tela direto, que ele fica até numa velocidade boa, tá? Se você não exagerar muito nos efeitos. Eu vou mostrar depois o que dá pra gente fazer para tratar isso daí. Então eu vou pôr a filmagem do celular, vocês vão ver uma velocidade melhor do que está aqui no navegador, tá? Porque eu não vou estar filmando com esse programinha aqui, beleza? Então, como vocês puderam ver, ele dá um efeito legal de destruição de bloco. E esse efeito você pode aplicar em qualquer coisa. Por exemplo, esse boneco de neve aqui, eu poderia fazer ele explodindo, voando a cabeça, rolando. Essa pedra aqui, eu poderia fazer também a mesma coisa. Em vez de cair os bloquinhos, eu pegaria a pedra e explodia a pedra em vários pedaços. Eu faço isso num outro jogo meu lá nos inimigos. Quando a bomba acerta os inimigos, ele voa os pedaços dos inimigos. É uma das formas de fazer. Tem algumas pessoas que fazem com partículas, só que tem um problema na partícula, que ela faz essa sensação de explosão, mas ela não dá esse efeito, digamos assim, das pedrinhas caindo no chão, enrolando, ó, igual tá aqui, ó. Tá? Então as pedrinhas estão com física, assim digamos que ele fica com um efeito mais realista, né? Então dá a impressão que ela está explodindo e está caindo no chão, rolando, está interagindo ali com a física. Bem, antes de mais nada, eu trouxe para vocês esse site aqui, Game Art 2D. Recomendo bastante ele. Eu já comprei algumas artes desse cara aqui que faz. Ele vende lá no Theme Forest também. E tem algumas que é free aqui, ó. Vocês vão aqui em Freebies e vai ter aqui alguns sprites free para você usar no teu projeto. Então tem aqui o Ninja que eu estou usando, tá? Tem até inclusive as plataformas para você usar. Essa plataforma que eu estou usando aqui eu peguei de lá. E tem também a parte de interface, né? Os botões, o menu, o ranking, então tem toda essa parte free. E também tem os outros assets lá também, personagens, o que você precisar à venda ali na loja do cara. Então fica aí o endereço, ó, gameart2d.com, recomendo, entre lá e baixe, tá? Que a gente vai trabalhar com coisas aqui. Então vem aqui eu baixei aquele de neve lá, vem aqui com um fundo, né? Eu não vou entrar em detalhes como fazer
o cenário que eu já fiz na minha primeira série. Então, se você chegou nessa aula por primeiro e não sabe nada como criar o jogo de plataforma, recomendo que você assista os outros vídeos. Aqui já está montado alguma coisa e eu vou ensinar para vocês como que é aquele efeito de destruição do bloco, tá? Então, primeira coisa, o que eu fiz aqui nesse jogo? Algumas funções básicas só, tá? Nada muito complicado. Fiz a movimentação do personagem, fiz ali uma função para ele sair o som do ataque, fiz ele andar para um lado para o outro e arremessar a kunai. A partir daqui que a gente vai fazer aquele efeito lá de destruição de bloco. Então, como é que vai funcionar? Poderia fazer com qualquer outro sprite, mas a gente vai usar o bloco ali para exemplificar, tá? Então o bloco está aqui em objetos, esse cara que a gente vai usar, o icebox.png. Eu vou arrastar ele aqui para o meu projeto, na layer main. Tá? Então vou deixar ele aqui. Aqui é importante, galera, a gente colocar física para esse objeto aqui. Ó. Então vou lá, vou adicionar física. Lembrando que para esse cara aqui que tem física colidir com o chão, ó, ele parar no chão, o chão também precisa ter física, tá? Então todos os blocos aqui do chão precisam ter física. Você pode, se você tiver a versão paga, você pode criar uma família do construct, né? Você cria uma family, adiciona todos os blocos e coloca esse bloco, essa family com física. Ou se você tiver na versão free, você vai ter que cada quadradinho desses aqui adicionar o behavior de física para eles. Lembrando que esse quadrado aqui é uma cópia desse, então se eu já adicionei para esse daqui também já vai ficar. Esse daqui já não, esse daqui já é um outro quadrado com um outro desenho. Então se eu adicionar aqui para ele e daí depois duplicar, os dois vão ficar com objeto de física. Bom, sem muita enrolação, eu fiz aqui quando eu apertar o botão do mouse, eu chamo uma função de ataque que vai fazer um som, que eu já tenho importado aqui no meu projeto. Tá? Aqui. Tem a animação do ataque, que também vem nesses sprites lá que você baixa. Já ensinei a fazer essa animação nas outras aulas, não vou abordar aqui novamente. Então lá tem o ataque da kunai, quando ele joga. E já tem a kunai aqui embaixo também, com behavior de bullet. Tá? Bullet e física, tá? Então nesse behavior aqui, ó, você tem que deixar ele como, deixa eu ver aqui, Prevent Rotation Yes, porque como ele tem física, se eu tirar, às vezes ele pode ir para o lado, para o canto, então ele vai dar uma entortada. Se eu deixar Prevent Rotation ligado, ele sempre vai ir reto numa direção. E aqui, galera, é o seguinte, quando a minha kunai acertar o meu bloco lá, então quando a kunai colidir com o meu bloco, esse bloco aqui eu vou destruir. Tá? Até aí sem muito segredo, tá? A kunai também vai se destruir. E depois que isso acontecer, eu preciso fazer ele explodir em pedaços. Como que faz isso? Então, você vai ver aí algum jogo 2D feito. Às vezes os caras fazem com partículas, ou até mesmo com esses pequenos blocos que a gente vai fazer hoje. Tem várias formas de fazer. Você vai ter que pegar o teu objeto e vai dividir ele em partes. Como assim? Então, com qualquer editor gráfico que você tiver aí, você pode pegar aqui, por exemplo, esse bloco. Vou dividir ele em 4 partes. Então, vou pegar essa primeira aqui. Segunda. Terceira e essa outra metade aqui. Ó. São as partes que compõem o bloco, tá? Depois eu vou salvar essas partes com fundo transparente, tá? Tem que lembrar que ó, está ficando transparente. PNG. E vou dar um nome aqui para eles. Ó. Vou colocar lá de P1. Você salva lá o P2. P de partes, tá? Você dá o nome que você quiser aí. P3 e o 4. E depois você vai jogar aqui no construct essas partes aqui. Ó. Então eu vou jogar lá um, o 2
Lembrando, por que eu não selecionei os 4 e arrastei de uma vez? Porque se eu fizer isso, eles vão ficar um dentro do outro aqui na animação, tá? Então, ou você pode vir aqui em portal ou ir arrastando eles aqui um por um, para ficar mais rápido. Então tem aí as quatro partes que contém o meu bloco. E eu tenho que adicionar física para eles, tá, galera? Antes de adicionar físicas, eu tenho que ver aqui no ponto de colisão, ó, se eles estão ajustados ali de maneira correta. Alguns desnecessários eu nem preciso, então isso daqui do meio eu posso tirar. Quanto menos ponto de colisão, melhor a performance do teu jogo, menos cálculo para ele fazer, tá? Aqui eu estou fazendo bem rápido, só por cada aula, mas aí você pode arrumar. Você ter um tempo aí maior para você estar arrumando esses detalhes. E aqui eu vou adicionar física para eles, ó. Lembrando que eu posso fazer uma família para adicionar todo mundo dentro e colocar física, ou ir um por um aqui. Nesse caso, como a gente vai mandar eles spawnar ali para frente, eu recomendo que vocês coloquem física em cada objeto, senão ele pode dar algum bug ali. Depois você pode tentar fazer para vocês verem. Na prática vocês vão entender melhor o que eu estou fazendo. Eu já tentei fazer com o Fêmea e na hora dele spawnar os blocos ele fica bugando ali, não sei porquê. Mas é de se testar. Coloquei física em todos eles, vamos ver lá. Tá lá, já estão caindo. E daí é o seguinte, eu posso deixar esses caras aqui embaixo. Ó, e depois quando começar o layout eu posso mandar destruir eles aqui, lembrando que eu tenho que ter uma instância dele criada, tá? E depois que isso daqui acontecer, o meu Icebox vai spawnar um objeto. Qual objeto é esse? São as partes lá do bloco lá que eu dividi, né? Colei na layer main, copiar e colar. Agora vai ser lá o P2. P3, P4. Então vai acontecer tudo aquilo, quando vai bater no bloco, vai destruir, ó, e vai spawnar os quadradinhos, tá? Porém ele só criou ali, só que ele não está ainda explodindo os pedaços, né? E para explodir o pedaço, o grande segredo é usar a física. Então como eles estão juntos, digamos assim, dividindo o mesmo espaço, né? Na hora de criar ali, ele sai meio que um dentro do outro. Aqui não dá para ver. Imagine assim, que todos criam no mesmo lugar. E daí eles se espalham ali no layout, né? Digamos assim. Todos estão sendo criados no mesmo ponto. Então a gente, para aplicar física, a gente pode escolher só um objeto, que daí digamos que ele vai repercutir nos outros, né? Então, como assim? Vamos ver isso aqui na prática, né? Então eu vou aplicar aqui, por exemplo, um torque. O que é torque? Torque é quando o teu objeto spawnar, ele vai girar em torno do próprio eixo, né? Então se eu colocar lá, sei lá, uns 5.000 de torque para testar, ó, você viu que ele já sai ali girando, né? Aqui eu posso fazer outras coisas também, como adicionar um impulso para ele, ó. Vou aplicar um impulso em alguma direção. Então, sei lá, um impulso aí de 100 na direção. Posso fazer um random aqui, ó, para ele randomizar entre 0 e 360, que seja. Aqui é mais questão de teste, tá? Vocês vão fazendo impulsionar e vão testando até ficar com um efeito legal. Aqui está muito forte é o impulso. Então posso mandar ele randomizar aí, sei lá, de 10 a 30, que seja. Ó. Então já começou ali a dar um efeito bacana. Aqui eu só tenho um bloco, né? Mas quando eu tiver mais, por exemplo. Ó. E lógico, depois você faz o efeito do som, né? Eu tinha um... Deixa eu ver aqui... Eu tinha um som quando o bloco de gelo quebrava. Acho que é esse daqui. Aqui eu estou mandando ele dar play. Estou usando a expressão choose, que também já expliquei nas outras aulas como é que funciona. Para ele selecionar um som ali que eu tenho na minha biblioteca. Então ou ele vai pegar o primeiro ou vai pegar o segundo, cada vez que isso acontecer.
Por que doce diferenciado ou é um ou é outro? Para não ficar sempre o mesmo som, né? Então, ó. Então já começou a ficar melhor aí já o nosso efeito, tá? Lembrando que aqui ele tá lento porque eu estou usando esse programa aqui para gravar. Ele deixa os meus FPS lentos. Mas como eu mostrei no celular para vocês, na hora que o cara estiver jogando, ele vai ficar bem liso. Porque esse programa aqui eu não sei o que acontece, que ele influencia ali no FPS, parece que na gravidade do jogo, não dá para entender muito bem. E aqui tem outras paradas que vocês podem mexer também, ó. Então você pode aplicar uma força no ângulo X, pode ir aumentando, diminuindo, até ficar aí com um efeito satisfatório para vocês. Outra coisa também, quando isso daqui começar a encher, então digamos, hoje eu spawnei 4 objetos, mas eu poderia colocar 8 aqui, por exemplo, aumentar o torque para 8000, colocar aqui de 20 a 50. Vai spawnar mais objetos. Tá? Você pode ver que esses objetos eles continuam no cenário. Eles não estão se destruindo. Assim. Então vai chegar uma hora aí que vai encher isso daqui, vai ficar devagar. Aí para otimizar a velocidade, você pode mandar ele destruir. Então tem uma opção aqui no Fade, que você coloca aqui, ó. Vou fazer só com o primeiro aqui, ó. Com o Pela. Então tem aqui o Fade. E tem a opção aqui, ó, ativar quando começar. Vocês marcam não. E aqui, ó, destruir quando ele sumir. Tá? E aqui é o tempo que ele leva para sumir. Então, quando esse cara começar a sumir, ele vai se destruir do cenário. Ou seja, ele vai cair fora, vai desocupar a memória. Tá? Então, quando tudo isso acabar, eu mando o P, dá um restart fade ali. Ó. O que vai acontecer? Ó, a hora que ele spawnar o bloco, ó, você pode ver que ele já some. Como a gente colocou em um quadradinho, só um deles vai fazer o efeito. Tá? O que daria para fazer para agilizar isso aqui? Você criar uma família. Vamos ver aqui. Se você estiver usando a versão. Acho que a versão free não dá para criar família. Acho não, tenho certeza que a versão free não dá para criar família. Mas poderia adicionar toda essa galera aqui dentro. Que faz parte, por exemplo, de pedaços do bloco. E adicionar um behavior para todo mundo aqui. Ó. Então esse cara aqui teria o behavior de fade. Eu conseguiria fazer aquele mesmo efeito lá que eu fiz no primeiro. Só que em vez de eu mandar só o P, eu mando a família inteira restartar ali o fade. Daí enquanto eu vou destruindo, ó, os outros blocos ali vão sumindo, os próximos que forem nascer. E assim a tua memória do jogo não vai ficar devagar, não vai ficar lento. E vai dar um efeito bem legal. E depois você vai aprimorando, né? Tem o outro ali que eu fiz, que é esse daqui. Então é a mesma coisa, até eu posso deixar o CAPS disponível aí para quem quiser baixar, para dar uma estudada. Não tem muito segredo, tá? É só você ir refinando ali o ataque. Até eu coloquei um especial ali, né, pro nosso personagem. Esse daqui. Ó. Então tá aí, galera, um efeito bem legal para vocês usarem no jogo de vocês. Lembrando que dá para fazer isso com qualquer coisa. Eu estou fazendo com esses blocos, mas sei lá, se fosse um inimigo ali, um zumbi, digamos. Você quer fazer o zumbi voar braço, cabeça, perna. Então você pega lá o sprite do zumbi e começa lá a picotear ele e depois fazer spawn. Daria para fazer com, igual eu falei, com partículas, só que a partículas, depois que ela caísse os bloquinhos, ela não ia colidir com o chão e tal. E esse daqui é legal que ele pega onde tem física e faz um efeito de ricochete, né, vamos dizer assim. Então eu vou copiar aqui, ó. Vou inverter esse daqui. Deixar aqui só critério de teste, ó, para nós ver o efeito que dá. Vocês podem ver lá que os quadradinhos batem no teto aqui e quicam, né, dão um ricochete. Então por isso que é legal fazer dessa forma.
Beleza, galera? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.